queria começar te perguntando sobre no audiovisual, na gravação dos vídeos, como que a minha postura e minha entonação para gravar os vídeos pode impactar o tom de voz da minha marca, pode impactar a imagem da minha marca para o público que me assiste. É preciso falar com convicção. A gente precisa se lembrar muito disso. Tanto para o vídeo quanto para o palco ou qualquer abordagem ao seu cliente, você precisa demonstrar convicção. Então, há uma tendência hoje que as pessoas, Mari, fiquem muito perfeccionistas com as gravações. Né? Então, ela olha o vídeo e fala, não pegou meu melhor ângulo. Ah, meu Deus, meu rosto. Ah, meu Deus. É claro que é natural e a gente pode, sim, ter uma boa imagem, querer uma boa imagem no vídeo, mas se essa for minha principal preocupação, e acontece com muitas pessoas que estão começando a gravar hoje, eu perco o foco na mensagem. O meu foco deve estar na mensagem e no meu receptor, na minha audiência. Então, veja, para ter uma boa postura no vídeo, você precisa obedecer alguns princípios, como, por exemplo, postura aberta. É o que eu sempre costumo dizer. A postura aberta é uma postura de confiança, uma postura de segurança, que demonstra autoridade, certo? E a voz, ela precisa dançar. A gente no vídeo, assim como eu disse, nos palcos, né, a oratória precisa... A oratória é o quê? A oratória é uma embalagem. Você tem uma mensagem, vai embalar. Você precisa embalar bem. E o principal traço dessa embalagem é a sua voz e a sua linguagem corporal. A sua voz precisa dançar, a sua voz não pode ser monótona. Então, eu não posso parecer diante do vídeo como que estou lendo uma mensagem, estou lendo um texto. O discurso ele tem nuances que se movimentam e eu preciso fazer esses movimentos, como eu estou fazendo com você agora. Sim. Em alguns momentos eu falo mais baixo, em alguns momentos mais alto. Eu posso usar o mais grave, a minha voz mais grave. Eu posso falar mais grave com você. Eu posso falar mais grave ainda. Eu posso falar mais grave ainda. Eu posso falar mais agudo, se eu ainda mais fizer um sorriso. Se eu falar sorrindo, eu vou falar de forma mais aguda, vou usar mais o meu agudo. Fazer essas modificações são importantes. E você precisa analisar, diante do espelho, em ensaios, o que representa melhor aquilo que você quer transmitir. Então, a gente nunca deve usar o agudo, por exemplo. Dei 2 exemplos aqui para você, né? Agudo e grave. Duas partes importantes da nossa voz. Não significa que a gente deve sempre usar o grave para demonstrar autoridade. Depende do que está dizendo. Né? Você pode trazer mais acolhimento com o tom agudo. Agora, a linguagem corporal também, como eu disse, postura ereta e fazendo movimentos. Lembrar sempre do seguinte: diante das câmeras, as mãos dançam conforme aquilo que está sendo dito. Isso acontece, né, que você falou sobre a comunicação, a voz, principalmente nos primeiros 3 segundos do vídeo, para conseguir, né, a primeira coisa, prender a atenção do público, né? Sim, exemplo. Se eu falo assim para você, você está falando errado em público e ninguém te falou ainda. Ou você está falando errado em público e está passando vergonha. Você para assistir esse vídeo. Sim. Tô falando errado? Meu Deus, o que eu tô falando errado? Essa professora vai me ensinar alguma coisa. Que eu tô falando errado, que eu não posso mais, porque mexeu com uma dor sua. Prendi sua atenção. Mas se eu digo assim, olá, queridos. Hoje eu vou te ensinar aqui um principal aspecto gramatical importante para que você fale bem em público. A mensagem basicamente pode ser a mesma do vídeo, mas foi todo mundo embora. Ninguém parou para assistir. Sim, e isso da dor fala muito sobre, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquele problema e às vezes você falando ali no começo, você desperta nela saber, por exemplo, às vezes ela nem imaginou que ela se comunicava mal, mas aí quando você começa ali, surge uma nova dor, você cria uma dor pra ela e aí você consegue vender a solução, vender a sua mensagem em cima disso. Sim, eu costumo dizer que não é criar a dor já está lá. É trazer a consciência da dor. Você usou bem aí. É trazer para o cliente, trazer para a audiência a consciência de que ele tem aquela dor e de que ele pode resolver, de que é possível resolver e de que você tem a solução para que ele consiga, de fato, se livrar daquele problema. Maria, queria te perguntar, dentro da área do design gráfico, como que um designer, ele que tem um estudo sobre como transmitir uma mensagem nas artes visuais impactante, como que ele pode passar para o cliente dele essa ideia que ele tem, como ele pode traduzir tudo isso que ele precisa colocar numa arte para aquela pessoa que não tem tanto conhecimento na área? Mari, essa tradução se chama tradução intersemiótica. O que é a tradução intersemiótica? Pegar um signo, traduzir para outro. Então, ele tem ali na mente dele a imagem, o desenho que ele quer, não é isso?
E ele quer passar, ele quer comunicar agora numa outra linguagem, que é a verbal. Então agora ele vai trabalhar com signo verbal, que é a palavra. Para ele fazer isso, o que ele deve fazer? Ampliar o seu vocabulário. Sobretudo o vocabulário relacionado à área das artes visuais, à área do design. Né? Então ele precisa, por exemplo, entender que sobre as palavras que ele precisa para descrever um objeto, uma peça do design. Ele precisa saber de profundidade de cor. Então, como é que ele descreve? Eu costumo dizer que o designer precisa ser bom de adjetivação, né? Ele precisa ter muitas palavras adjetivas. Então, a cor suave, é suave, forte, a sombra. Bem detalhado, né? Ele precisa detalhar com o maior número de palavras que descrevam aquela peça. E aí, o que ele deve fazer é ampliar o vocabulário dessa área para que essa tradução intersemiótica consiga ser eficiente. Então, aí ele vai conseguir passar para o outro aquilo que está na mente dele em um outro signo, que é a imagem. Queria te perguntar, dentro da área do social media, a gente estuda muito sobre o tom de voz da marca, como a marca vai se comunicar com o cliente, com o consumidor. E eu queria te perguntar, se eu tenho um público mais informal, um público mais jovem, como que eu posso fazer para adaptar a minha linguagem sem perder a oratória? Você nunca vai perder a oratória. Você precisa entender que oratória é uma embalagem. O conteúdo é a sua identidade, é onde mora a sua identidade. E aí, na embalagem, vai reverberar traços da sua identidade. Só que essa embalagem, ela também precisa se atualizar, se adequar ao contexto. Então, veja, se você vai falar para um público jovem, você vai usar uma linguagem mais jovem, sendo você mesma com essa linguagem. É como uma composição, uma vestimenta. A composição da roupa. Eu sempre costumo comparar com o guarda-roupa, com o closet Sim. da mulher. Ali a gente tem inúmeras opções de roupas para usar em ocasiões distintas. Então, se você vai ao casamento, você tem uma roupa mais formal, um vestido longo, um salto alto, salto fino, mas você jamais colocaria essa roupa, por exemplo, para ir à praia. Sim, Estou errado? certo. Certo, né? Pois é, exatamente. Quando você vai à praia, você vai de biquíni, mas é o biquíni com as cores de que a Mariana gosta. É o biquíni no estilo que a Mariana... Porque esse estilo, e essa palavra é forte, estilo, estilística. Esse estilo da Mariana, ele reflete a identidade dela e ele vai estar tanto no biquíni quanto No vestido longo. no vestido longo para o casamento. Então é assim, é entendendo qual é o seu estilo para cada ocasião. Fazendo essa comparação, essa metáfora fica A fácil. gente precisa se colocar, então, né, o que eu entendo, no lugar daquela pessoa, se fazer como ela, pra se conectar com ela e aí sim conseguir transmitir aquela mensagem. Sim, aí quando a gente fala de conexão, quando a gente fala de entender o outro e se fazer como ele, Paulo mesmo na Bíblia vai dizer, né, fiz-me como um fraco para falar com o fraco. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo falar de conexão. Eu preciso, primeiro, de fato, ter uma empatia com aquilo que está diante de mim, na situação em que a pessoa está, e a partir dessa conexão, eu entro numa linguagem que é a linguagem verbal e não verbal do outro, para falar com essa linguagem para ser entendido. Isso é rapport, espelhamento. Eu vou espelhar, por exemplo, as tuas mãos aqui, ó. Tá Pra se vendo? conectar Para me comigo. comunicar melhor, me conectar com você. Esse espelhamento, ele gera no seu inconsciente uma proximidade maior. Então, se você se aproxima de mim, eu faço assim também. Eu me aproximo. A gente vai ter esse espelhamento. Esse espelhamento é o rapport, como eu disse, que a gente prevê, que a gente vê na PNL. Já estava previsto na Bíblia, como a gente viu com Paulo. E é aquilo que você falou, né? Sobre ter empatia genuína, né? De fazer aquilo, de se colocar mesmo, de ter essa escuta ativa pra se colocar no lugar de entender, pra não parecer ali que você tá só tentando vender alguma coisa, no caso do social media, por exemplo, na hora de se comunicar. É isso que separa os verdadeiros dos mentirosos. O se é genuíno ou se é só técnica. Maria, a gente tem como saber se é só técnica e se é genuíno? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso muita gente engana muita gente. Agora, o fato é, eu sempre costumo dizer, a retórica e a oratória são armas, ferramentas. Assim como o dinheiro. O dinheiro é bom ou mal? Depende. Se estiver na mão de pessoas boas, ele é bom.
ele vai ser usado para o bem, né? Porque ele não é bom nem mal. Se estiver na mão de pessoas más, ele vai ser usado para o mal. A retórica, a mesma coisa. A oratória, a mesma coisa. Se ele estiver na mão de pessoas verdadeiras, essa arma, essa ferramenta estiver na mão de pessoas verdadeiras, ela vai usar para falar a verdade, de forma genuína ali. Se não, a gente sabe que vai usar para o mal. Agora, você me perguntou, quando a gente faz o rapport, quando a gente faz essa conexão, tem que ser de forma genuína. Com certeza, sem dúvidas. De Aristóteles para cá, o próprio Aristóteles ensinou isso. Nossa, eu que sou cristã, vou falar isso a partir da minha fé, a partir do meu principal valor em Deus, né? Eu não vou usar isso para mentir, para enganar. Sim. Poderia? Daria certo? Eu não acredito muito também, porque apesar de os mentirosos terem boa maestria, ninguém sustenta uma mentira por muito tempo. Verdade. É o famoso e velho ditado, a mentira tem perna curta, não é verdade? Sim. Então, sim, a gente usa para o bem e a gente precisa entender que é de dentro para fora. Se eu quero mostrar empatia, eu preciso ter entendimento de escutatória e de que aquela empatia tem que partir do meu coração. Eu preciso, de fato, estar interessado no outro. De fato, parar para ouvir. Ainda que aquele assunto, ou sei lá, você vai tratar com um cliente, você vai conversar com alguém, não tem interesse naquilo, Sim. mas pelo menos pare para ouvir. Pare de fato para escutar, na verdade, que é a escutatória, né? Prestar atenção, deixar com que aquilo entre você. Não. Muita gente faz isso aqui, tá? Aqui agora dá até uma outra baita reflexão. Quem nunca viveu a seguinte situação? Você já deve ter vivido isso aqui. Você está conversando com uma pessoa e ela te ouve. Ela não te interrompe verbalmente. Só que você percebe que ela o tempo todo está inquieta. Está demonstrando, está olhando para o lado, está com um olhar assim, está não sei o quê, vai para lá, vem para cá, porque você percebe que ela não está o quê? Atenta ao que você está falando, não é isso? Sim. Isso acontece muito porque as pessoas, quando estão escutando, não estão escutando, estão atentas dentro da sua mente àquilo que elas têm para responder. E não o que o outro está dizendo. Falta de interesse nas pessoas. É isso que está faltando, sabe, na comunicação. Sim. Interesse genuíno nas pessoas, como você bem disse, a palavra certa, genuíno. Então, sim, a gente tem que ter esse interesse genuíno para que a comunicação seja verdadeira, né? E a partir daí, tudo fica melhor, tudo fica mais... a gente alcança o que pretende de forma a transformar a vida das pessoas. Então, eu quero te vender um produto. Eu quero vender um produto que realmente vai transformar a sua vida. Eu estou pensando nisso primeiro. E aí eu consigo. Certo. Muito obrigada, viu? Nada.